Tem zumbi na Bíblia? Né? Hoje nós vamos ver. Amém, irmãos? Então, se nós abrirmos a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, né? Daí nós vamos só ler esse trecho e vamos nos assentar, amém? Olha o que diz. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Amém? Vou ler novamente para que você pegue aí. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Amém, amém? Senhor Jesus, nessa hora, Pai Celestial, colocamos, ó Deus, as nossas mentes, nosso coração, ó Pai Celestial, nosso entendimento na Tua presença. Traz a nós, ó Pai Celestial, o Teu reino, Deus, da Tua capacidade, Pai Celestial, da Tua sabedoria, Senhor Deus. Pai, que realmente, Pai Celestial, nós possamos ver, ó Deus, meu Pai, o Teu mover no nosso meio, Deus, e nos traga, ó Pai Celestial, mais fé através daquilo que temos visto e ouvido. Em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Glórias a Deus. Podemos assentar e dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Como Deus é bom, irmãos. Veja tudo isso aqui que está dando, parece um chiadinho. Dando uma doideira? Não. Aqui. Abre aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, aqui a palavra do Senhor é muito bacana, como diz, né? Novamente, começa aqui, hoje nós estamos, né, na igreja, vamos colocar aqui na versão que eu estava usando de manhã, glórias a Deus, na igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes. Então, o que acontece aqui, queridos? Ao anjo da igreja em Sardes, escreve, tá? Mais uma vez, quem escreve? Muito bacana hoje, muito bom. Pode colocar para mim, por favor, número 1 de novo? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Olha, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Puxa vida, esse é difícil de compreender, né? Esse é muito complicado, mas é uma dúvida que você tem. É uma dúvida que eu tenho, né? Dizem assim, que a gente pode ter como natural. Hoje, no nosso café da tarde, sabe, sentamos à mesa e meu sogro perguntando para minha mãe as coisas, e ele perguntou para ela: mas Jesus sabia de tudo? Jesus conhecia as coisas? Jesus sabia de tudo? Então, aqui está a resposta. Aqui está a resposta se Jesus conhecia as coisas. Aqui está a resposta se Jesus sabia das coisas. A gente entende que humanamente Jesus era 100% homem, né? Então o que acontece? Humanamente, ele foi ensinado até seu bar mitzvah pela sua mãe, né? E o que ele foi ensinado pela sua mãe? Né? A tradição oral, né, de passar o judaísmo para ele. Todas as coisas. O princípio, o começo, a lei, tudo completo ali. A lei e os profetas, como a gente entende, né? Eu estou para preparar uma mensagem sobre o Monte da Transfiguração, sabe? E é muito boa. Não perca isso. E daí acontece, queridos, né? Estou para preparar? Não, estou preparando, né? Estou aqui assimilando as ideias e tal, e colhendo informações. Então, olha isso aqui. Mas aqui trazendo para vocês. Ele estudou com a sua mãe. E dos 12 até os 30, a gente entende que ele parou a aprendizagem com a sua mãe e começou a andar com seu pai, porque esse era o natural do judeu. Ele ficava com a mãe, aprendendo e sendo ensinado, sabe?
até os 12. Depois dos 12 ele ia aprender a profissão do pai, ia começar com o pai, aí a sinagoga e tudo mais. Mas antes ele tinha um bar mitzvah, um teste de competência, para saber se ele estava sabendo. Foi ali que a gente viu que ele ficou lá no templo, conversando e tal, e eles pensaram que ele estava vindo, depois tiveram que voltar. Lembram disso? Então, o que isso tem a ver com os sete Espíritos de Deus? O que isso tem a ver, pastor, com as 7 estrelas? Sabe, os 7, queridos, a gente entende, lendo a Bíblia, que é o número da perfeição, né? Por isso que diz que Deus fez o mundo em 7 dias. O que Deus queria dizer isso? Quando coloca o 7 sobre 7 dias. Alguém sabe? Não sabe? Deus estava falando sobre perfeição. Certo? Deus estava falando sobre plenitude. Amém? Amém sobre isso? É muito bacana você abrir a sua mente e entender que o 7 representa perfeição e representa plenitude. Então, daí quando você começa a ler a Bíblia e ver 7 castiçais, 7 taças, sabe? Você já começa a olhar e fala, peraí, 7 Espíritos de Deus, sabe? Peraí, opa, está entendendo? Você começa a entender sobre perfeição e plenitude. Está entendendo? Na linguagem profética aqui, então está dizendo o quê? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então o que acontece? Eu, né, sou usado pelo Senhor. Eu creio, você crê? Você é usado pelo Senhor. Eu creio, você crê? Então tá, mas nós estamos falando de alguém que é usado pelos 7 Espíritos de Deus. O que é isso? Quer dizer que Deus tem 7 Espíritos? Não, é um só Espírito. Mas Ele é usado na sua perfeição e plenitude. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Está entendendo ali? Então daí, aí está a tua resposta. Será que Jesus sabia todas as coisas? Será que Jesus conhecia todas as coisas? Espera aí, ele era usado nos 7 Espíritos de Deus. Amém ou não? Sabe? Opa, mas olha só que loucura, que doideira. Pois é, na sua perfeição e plenitude, irmãos. Amém? E daí acontece, e as 7 estrelas leva para o mesmo pensamento. Leva para o mesmo pensamento. Tá? Mas pastor, as 7 estrelas não pode ser as 7 igrejas? Tudo bem, ele pode estar falando também dessa forma de, eu estou falando com você, mas eu conheço todas. Nós vamos ver também que, olha, não olhe para aquela lá. Não adianta ver aquela lá. Eu conheço todas, mas agora falo contigo. Amém? Mas também você pode entender que ele, sabe, tem os céus. No quê? Na sua perfeição e na sua plenitude. Aleluia, um Jesus glorificado. Amém? Bem como a gente vê no Apocalipse. É assim que ele se apresenta à igreja de Sardes. Sabe, uma igreja que estava zumbi. Está entendendo? Uma igreja totalmente zumbi. Por que zumbi? Porque pensava que estava viva, mas estava morta. Sabe? Uma igreja que pensou que estava viva, mas na realidade estava morta. Ele não está falando aqui de tamanho, ele não está falando aqui de quantidade de pessoas, que é o que geralmente é medido. Sabe, a igreja, quando tem poucas pessoas, essa igreja está acabando. É uma igreja fraca, é uma igreja pobre. Nossa, quantas vezes falaram com pena de mim, sabe? Falaram querendo me humilhar. Está entendendo? Sabe, falaram querendo plantar uma sementinha, sabe? Falaram o quê? Igreja pequena, igreja fraca, sabe? Uma igreja pobre, mas nunca leram o começo de Apocalipse, porque não é isso que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, sabe, está falando. Está entendendo? Não é isso que ele está procurando. Ele não está procurando uma igreja cheia, uma igreja poderosa, uma igreja rica. Sabe? E aqui ele está mostrando mais uma situação. Já que nós paramos aqui, antes de nós sairmos do 7, eu já estou me adiantando, eu quero dar um pause aqui para vocês entenderem que também são 7
igrejas. Então, é para nós, olhando da forma que estamos estudando, é para nós uma repreensão, para que nós possamos chegar na perfeição e plenitude. Está entendendo? Na perfeição e na plenitude. Para nós olharmos tudo o que Ele está vendo e está nos corrigindo. Para que nós venhamos a nos aperfeiçoar, para alcançar uma plenitude no Espírito. Amém, amém? Deu para entender até aqui? Glórias a Deus. Mais um fato sobre as 7 igrejas. Vamos lá para dar um pause aqui, só para a gente entender uma palavra que eu separei aqui, ó, né? Sobre por que os 7 Espíritos, como que você chega aqui. Dá uma olhadinha em Isaías 11, versículo 1 até o 4. Vamos lá para Isaías 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tá? Vamos voltar lá nos 7 Espíritos para que todos nós entendamos aí. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará o renovo. Espera aí, fica lá. Volta. Para de dar spoiler. Olha aqui, ó. Do tronco de Jessé sairá um rebento, né? Então o que acontece? Da geração de Jessé, né, sairá um rebento, né? E as suas raízes brotará o renovo. Renovo, sabe por que chamavam Jesus de Nazaré? Sabe por que chamavam Jesus de Nazaré? Porque Jesus era o renovo. Sabe? Jesus, o renovo. É muito legal na Paixão de Gibson, não é verdade? Na hora que ele tem uma das quedas, que faz com que Maria chegue ali perto dele e ela fica apavorada. O que está fazendo? Ele pega e fala aquela fala ali, não é bíblico, mas ele fala, estou renovando todas as coisas. Sabe que lá me marcou, porque eu conheço a Bíblia, era uma coisa, era uma novelização ali, né? Mas faz parte do filme, né? Ali nos ajudou, mas muitas vezes nos tira o foco da mensagem, não é verdade? Sabe? Então, o que acontece? É muito bacana nessa parte, porque ele fala assim, estou renovando todas as coisas. Sabe? Então, mostra ali um Jesus que eu creio assim. Ali eu concordei, porque ali eu creio assim. Um Jesus que estava focado na missão. Sabe? Ele não estava ali se achando coitado, sofrido, indignado. Não, ele estava focado na visão. O que está acontecendo? Olha só. Estou renovando todas as coisas. Porque ele era Jesus de Nazaré. Jesus, o renovo. Amém? Pronto. Versículo 2, para a gente chegar onde a gente precisava. Repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor. Olha só, o Espírito da sabedoria. Então vamos lá, olha só, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Amém, amados? Amém? Então está aí os 7 Espíritos de Deus. Então como são como os dons do Espírito. Sabe, o que acontece? São aplicações do que o Espírito Santo faz na nossa pessoa. É a aplicação que o Espírito Santo do Senhor faz na sua pessoa. Amém? Faz o quê? Reconhece. Primeiro, reconhecer quem é o Senhor. Amém? Depois é derramado o quê? Sabedoria. A sabedoria vem com o entendimento. Sabe? É o entendimento você tem e depois recebe ela aplicando. O Espírito do conselho e de fortaleza. Entendeu? Primeiro, sabe, o Espírito Santo é um consolador, traz bons conselhos, traz ideias, sabe, te abre a mente, te fortalece. Amém, amém? O Espírito do conhecimento, sabe, aquela coisa de saber resolver, saber sair das situações, sabe, ele abre os teus olhos, saber encontrar uma saída, saber encontrar um escape, acreditar numa situação que você vai sair dessa situação. Amém, amados? Olha só aqui, o Espírito de temor ao Senhor. Então, o que acontece aqui, queridos? A gente está vendo aqui que Jesus era operado em essência de perfeição e plenitude em tudo isso. Versículo 3, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Amém, amém?
Então está aí a situação, está aí a colocação, está aí, queridos, a perfeição dos 7 Espíritos de Deus. Resumido para nós, trazendo para nós aqui, dizendo assim, poxa vida, então o que é isso? Qualidades, sabe, notórias em Cristo Jesus e no seu ministério. Na pessoa de Jesus, ser humano, tudo isso operava. Como ele se apresenta, lembra quando Deus se apresenta para Jacó? Lá na escada, você lembra quando ele dormiu? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Né? Amém? Eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu avô Abraão e do teu pai Isaque. Está entendendo? Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Tipo assim, para que ele entendesse, opa, esse daqui é o Deus do meu avô, esse aqui é o Deus do meu pai. Então ele se apresenta. E como ele se apresenta aqui, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Amém, amados? Você está entendendo? É dessa forma que ele se apresenta. É muito bacana quando ele se apresenta para João, dizendo assim, eu sou o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Então, é muito bom ver como Deus se apresenta para que você não se engane. E como que Deus geralmente nos apresenta dessa forma. Você conhece as características da palavra que te vem, você conhece as características da paz que te vem, quando você ora a Deus e recebe uma resposta, quando você ora a Deus e recebe uma direção, quando você ora a Deus e te esclarece o caminho, não é isso que opera? Bota o 2 para mim de volta. Não é esse tipo de espírito que opera na sua vida? Sabe, espírito de sabedoria, de entendimento, né? Você está aflito, entra em oração. Entra num período de oração ali no teu quarto, fecha a porta da sua cama e o teu pai que te vê em secreto. Não é isso que Jesus ensina, não é esse tipo de operação que você está tendo, não é essa operação. Então os 7 Espíritos de Deus nada mais é do que as operações do Espírito Santo na nossa vida. Quais são os 7 Espíritos? Não, um Espírito que tem todas essas atuações na vida do crente. Amém, amém? Entendeu? E como Jesus se apresenta, eu sou aquele que tudo isso se apresenta na sua perfeição e plenitude. Fechado? Ah, nunca mais vão se enganar, não é verdade? Nunca mais vão se deixar levar, nunca mais vão ficar de religiosidade sobre essas coisas. Agora nós sabemos, agora nós conhecemos. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor até aqui. Oh, aleluia. Que bacana, né? Já vamos agradecer, né, a esse testemunho da igreja de Sardes, porque é bem forte, não é verdade? Você entendeu aí, Sofia? Você entendeu aí quando fala de 7, o que fala? Sobre perfeição e plenitude. Muito top, né? Muito top. Puxa vida, e eu sempre fiquei pensando, nossa, 7. Sabe o que acontece? Perfeição e plenitude, a operação do Espírito Santo. Então, os 7 Espíritos de Deus nada mais é do que a operação do Espírito Santo, né? Depois lá no Apocalipse, se você for ler em casa, sabe, no 4:5, no 5:6, sabe, vai estar falando também novamente do Espírito de Deus, sabe, vai contar que o Espírito de Deus estava diante do trono, quer dizer o quê? Ele tem atuação no trono, sabe, quem vai atuar no trono? A gente vê que Jesus está sentado ao trono, sabe, mas a pessoa do Espírito Santo está em volta dele, porque diante do trono havia 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, do trono de Jesus, Jesus operará a sua perfeição e a sua plenitude em total. Amém, amém? Glórias ao Senhor Jesus, muito top. E depois no versículo 5 se dá um testemunho que o cordeiro que vimos ali desceu, e assim também o Espírito, os 7 Espíritos de Deus desceram. Quer dizer que Jesus, quando atuava nesta terra, no tempo dele, no contemporâneos deles, eles viram a plenitude do Espírito Santo em operação, porque até então eles viam o Espírito Santo operando, porque não é comum, né, um rapaz poder com uma funda derrotar um gigante. Não é comum, não é verdade? Hein? Um homem tocar nas águas e as águas se abrirem. Né? Não é comum, não é verdade? O homem ser engolido por um peixe e de repente nem morrer afogado, mas ser colocado na missão que ele precisava cumprir. Né? Não é comum, não é verdade, meus irmãos? Né? Um homem arrancar um portão numa cidade, subir o morro e fincar o portão lá. Não é verdade? Não é comum, queridos. Por que isso acontece? Como que isso acontece? Não é comum um homem que estava malhando trigo, sabe, o mais pobre de sua casa, da família mais pobre de sua cidade, de repente ser convocado para liderar um exército e criar uma estratégia que confunde o inimigo e derrota um grande inimigo. Estou falando de Gideão. Não é comum. Como que isso operava? Se era o próprio Espírito de Deus operando neles. Mas você via algumas características específicas do Espírito. Temor ao Senhor, né?
o próprio Espírito do Senhor sobre eles. Dá para entender isso? Né? Fortaleza do Senhor, amém ou não? Né? Entendimento, ciência, você vê todas essas operações, mas quando chega em Jesus, sabe quando diz, como diz lá em Apocalipse 5:6, depois vejo em casa que não dá tempo, né? Sabe quando diz lá, diz que o Cordeiro viu descer à terra, sabe? João está tendo Jesus tirou João do Kairos e tirou João do Cronos e botou no Kairos. Então João via tudo, você está entendendo? Tudo ao mesmo tempo. Na é verdade, não tem isso na Netflix? Tudo ao mesmo tempo, de tudo. Não era você que estava vendo, Pedro? Hã? É tudo ao mesmo tempo, de todo jeito, não é verdade? Um negócio assim. Então, João foi tirado por Kairos e via tudo ao mesmo tempo. E acontece, ele viu que o Cordeiro desceu. E com ele desceu os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, quando Jesus estava aqui na terra, Deus operava nele em perfeição e plenitude. Então, quando alguém perguntar para você, mas Jesus sabia todas as coisas? Sim. Mas como assim, Jesus? Então, aqueles sacerdotes do templo estavam espantados com eles mesmos. Não era só porque o menino era interessado na situação. Não, porque o menino era sábio. Está entendendo? Sabe, porque o menino era inteligente. Sabe? Era entendido. Porque nele operava plenitude. Deu para entender isso, queridos? Amém? Amém? 100% homem? Sim. Mas também 100% Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Vai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Ele a glória. Amém, amém? Deus é maravilhoso. Olha só aqui agora, o versículo. Vamos lá para o Apocalipse de novo, capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei as suas obras, que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Olha aí, queridos irmãos. Por que Deus fala isso? Dessa forma que nós estamos colocando aqui, de uma forma totalmente para caráter, de uma forma totalmente para introspectiva nossa. Não estamos falando de um corpo igreja, aqui estamos falando de mim e de você. É dessa forma que nós estamos estudando as 7 igrejas da Ásia, passo a passo, que Deus está falando para nós. Quantos e quantos que trabalham pensando que, sabe, o que eu faço representa integridade. O que eu faço representa perfeição. Representa plenitude. Está entendendo? Não se representa. Não se representa. Jesus é a plenitude. Ele é a perfeição. Então, ele está falando para nós, vigia. Não se finja, porque eu estou te vendo. Está entendendo? Vigia. Pare de emular, porque eu estou te vendo. Sabe, temos que falar daquilo que temos visto e ouvido. Temos que viver aquilo que estamos, sabe, vivendo. Temos que falar ou pregar daquilo que temos vivido, experimentado. Somos testemunhas. Sabe, testemunhas são aqueles que têm visto, ouvido e falam daquilo que têm. Sabe, no mundo tem um ditado que fala assim, come arroz com feijão e arrota caviar, não é verdade? O Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. Sabe? Ah, pastor, como a palavra é pesada. Não é. A palavra hoje não é condenadora. A palavra está alertando. Por isso que ela diz assim, por isso que o Senhor fala assim, sabe, se prepare. Não, ele está falando assim, fique vigiando. E fortaleça o restante que estavam para morrer. O que é estar para morrer? Aquele que está pensando que está representando o certo, que está fazendo certo, porque está à sua volta e as pessoas dizem, puxa, muito bom, bacana.
legal, o que você faz está bom. Mas não, você sabe qual é a perfeição e a plenitude. Você sabe que está economizando. Sabe, se você se lembrar lá do começo da igreja primitiva, um casal quis, em momento nenhum, os apóstolos pediram para que dessem tudo. Mas todos estavam dando tudo. E um casal chegou, né? Ananias e Safira, né? Um casal chegou e falou, olha aqui, está aqui tudo. Sabe, o que aconteceu com eles? Sabe, não vamos entrar na história aqui, mas o que aconteceu com eles? Eles morreram. Porque fingiram. Sabe, e Pedro ainda fala, em nenhum momento nós pedimos para que vocês fizessem isso. Agora, porque mentiram diante do Senhor, morrerão. Sabe, então a gente vê que parece drástico e terrível, mas é para testemunho. É para que fique claro. E aqui o próprio Jesus chega para Sardes e fala, fique vigiando. E fortaleça o restante que estava para morrer. Sabe? Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do Senhor. Sabe, faça o que você faz, mas faça com verdade. Faça com justiça. Sabe, faça com coração. Procure perfeição e plenitude. Sabe, siga a paz com todos, mas tenha muita paz com Deus. A Bíblia fala para temermos a Deus. Lembra que a operação do Espírito Santo, entre uma delas é temor a Deus. Sabe, Jesus tinha temor a Deus. Sabe, Jesus tinha temor a Deus. E o que nos falta muitas vezes, sabe, é esse temor. Temor, se estiver bom para os que estão me vendo aqui, está bom, mas Deus está vendo. Ele está olhando. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Ele falou assim, olha, você parece que está vivo, mas está morto. E tem mais gente morrendo. Tem mais gente morrendo. Como eu já preguei aqui sobre os nicolaítas e sobre Jezabel, na verdade, esse evangelho facilitado é só... Não precisamos ter o aval da palavra. Precisamos ter 2 ou 3 pessoas dizendo, muito bom. É isso que eu quero. Pronto. Já se torna verdade. Tem mais gente que quer. É o evangelho que precisa da confirmação de muitos para ser verdade. Agora, o evangelho que nós pregamos é o evangelho que só tem o sacrifício de Cristo e a aprovação de Deus. Porque foi o sacrifício aprovado por Deus. Foi o sacrifício aceito. Esse é o verdadeiro. O resto, as outras formas, isso tudo é anátema para nós. Agora, para nós é o sacrifício de Cristo Jesus, com a aprovação de Deus. Sabe, é isso que nós precisamos para a nossa vida. Deu para entender? Estamos entendendo o que é a cédula verdadeira e a cédula falsa aqui? Amém? Versículo 3, por favor. Lembre-se, pois, o que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Olha só, gancho poderoso. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Guarde-o, arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá a que hora virei contra você. Amém? Sabe, as pessoas ficam naquela coisa, não, um pouco do que eu preguei domingo, não, mas se Jesus me der, mas se Jesus fizer, aí eu farei. Mas se Jesus colocar, aí eu farei. Mas se Jesus colocar, está entendendo? Sabe, se eu ganhar uma grande quantia em dinheiro, olha, eu quero dar uma boa oferta. Nossa, foi muito legal, porque a Fábio falou que a minha mensagem foi meio difícil no domingo, né? E eu dormi assim com aquilo meio preocupado, acordei às 4 horas da manhã. Botei a mensagem e comecei a escutar de volta. Eu falei, nossa, será que eu pulei alguma coisa que ficou confusa? Será que eu pulei alguma coisa que ficou difícil? Sabe? E daí eu ouvindo de volta, que forte aquilo. Forte aquilo. Muito forte.
Ah, porque se Deus fizer, eu vou dar uma boa oferta. Então, se Deus não fizer aquilo que está na tua mente, você nunca vai dar uma boa oferta. Sabe, não é amor, não é situação não, é necessidade minha primeiro. A minha vontade primeiro, Senhor. Faz para mim o que eu quero. E assim como se o que Jesus falou na cruz do Calvário não tivesse já valido. Está consumado. Traduzindo, parafraseando, tudo aquilo que precisava ser feito foi feito. Está entendendo? Está entendendo? Não podemos ser condicionais. Sabe, não fomos chamados para o evangelho do amor para sermos condicionais. Sabe, nós chamamos no evangelho do amor para sermos, gratos, agradecidos ao Senhor, verdadeiramente sinceros, porque Ele está falando, olha, vigia, porque eis que venho como ladrão. E o que é isso, vir como ladrão? É quando você não espera. Mas se o Senhor fizer para mim, aí eu vou fazer. Se Ele vier como um ladrão, você nunca vai ter feito. E trazendo de novo a pregação de domingo para essa pregação de hoje, e quando a gente pode fazer? E quando é que a gente pode fazer? É quando estamos vivos. Porque aqui está sinalizando para a eternidade. Aqui está sinalizando para a eternidade, queridos. Sabe, há um pregador que ele fala 5 minutos na eternidade, você falava, eu precisava ter mais. Eu vou dizer para vocês, trazendo isso, quero falar para vocês algo assim, dizendo assim, olhando da forma cristã de ser. Quando nós vivemos demais nessa terra, nossa, Deus está querendo trabalho. Deus está querendo trabalho, porque se nós tivéssemos o vislumbre, se nós pudéssemos ter um pequeno trailer, um teaser do que vamos ter lá no céu, com certeza, como diz a palavra do Senhor, as suas promessas, as suas riquezas, a sua maravilha, o seu consolo, a sua graça. Queridos, ninguém ia querer estar vivo aqui. Mas por vivermos aqui e não temos nada lá ainda, assim nós queremos viver aqui muito tempo. Está entendendo isso? Queremos viver aqui o máximo possível, porque nós não conseguimos vislumbrar ainda lá. Sabe, mas se nos dessemos um teaser, um trailer, ninguém queria mais estar aqui. Mas lá se entra por paixão, lá se entra por amor. Amém, queridos? Lá não se entra por interesse. Por isso que o Senhor não vai nos revelar. Por isso que não é revelado a ninguém o dia nem a hora. Para que nenhum tipo de interesse, ganância, passe pelo filtro. Está entendendo? Essas características básicas, não adianta alguém dizer, eu sei o dia, eu sei a hora, eu sei, está para acontecer, é agora, nesse próximo ano. Nem se turbe o vosso coração. Mas nem se turbe, por quê? Porque o Senhor não revelará. Porque no momento que Ele revelasse um teaser da eternidade, você não queria 1 minuto mais nessa terra. Você não queria 1 segundo. Sabe, se estamos aqui, é porque o que estamos aqui está construindo na glória. O que estamos fazendo aqui constrói na glória. O que estamos fazendo aqui constrói na glória. O que estamos fazendo aqui constrói na glória. Por isso que Ele está nos repreendendo. Falando, olha, arrepende-se. Arrepende do que está fazendo, porque o que você está fazendo não vai dar bom. Não vai te levar no final que você espera, tá? Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora que virei contra você, né? E o que quer dizer aqui, quando a gente, como eu, né, não sou renovado, não sou
pós-tribulacionista, né? Não sou pós-milenista, né? Sou pré-tribulacionista pentecostal. O que quer dizer isso daqui? Eu creio no arrebatamento. Quer dizer, sabe, você não perceberá. Quando você viu, já foi. Sabe aquela pergunta que a gente tinha desde jovens, desde as gincanas de jovens? Quem quer ver aqui o arrebatamento da igreja? Não, eu não quero ver, eu quero estar lá. Porque ele está falando aqui, ó. Sabe, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá que hora virei. Você não vai escutar a trombeta. Você não vai ser aquele que vai ser, sabe? Quando você vê, sumiram. Quando você vê, se foram. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas. Diga comigo, poucas pessoas. Olha em volta. Olha em volta aí. Sabe, não estou dizendo que nós somos o certo, mas tipo assim, é sempre isso que a gente vê. Sabe? É sempre isso que a gente vê. Vocês já viram o joio e o trigo? Já viram? Sempre tem aquela coisa, esse aqui é o joio, esse aqui é o trigo, vocês viram? Eu vi um Reels assim, arrepiante. Ele pegou assim, o cara pegou, botou na mão assim, aquela florzinha de trigo e a florzinha de joio. Sabe, ele botou assim, olha aqui, ó, consegue saber a diferença? Eram idênticas. A mesma cor, o mesmo modelo. Eu pensava que era algo diferente, que só não podia ser tirado porque dizem que não tem como arrancar separado. Tem que colher, e daí na hora da colheita o que sobra é a semente. Tal. Não, ele pegou os dois raminhos de trigo ali, parecia que era trigo, né? Ele falou assim, vou primeiro o joio. Ele tirou uma, botou para cá e fez assim. Quando ele fez assim na mão, ele levantou a mão, só tinha palha. Ele bateu a mão assim, só saiu palha. Virou tudo uma palha. Sabe? Como a Bíblia diz, serve para ser queimada no fogo. Sabe? E daí ele falou assim, agora o trigo. Ele pegou assim e fez na mão. E foi saindo a palha. Foi saindo a palha, ele abriu. Tinha ali, sabe, umas 10 ou 12 sementes. Está entendendo? Está entendendo? Mas eram idênticas. É isso que está falando para Sardes. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Olha só, queridos. Olha só, o que um fazendeiro, quando vê uma plantação desse jeito, pensa? Quando ele sai, quando está chegando a hora da colheita, né? Ele pega ali, colhe um ali, faz assim. Boa, olha só, deu 12 sementes, tá bom, né? Tá bom, né? Olha aqui, vamos pegar mais um aqui. Olha, ó, mais 10, 12, opa, vai dar, aí o cara já calcula. Tantos metros, papapá, 4. Já pensou isso? Amém ou não? Daí acontece, aqui Jesus está mostrando para nós que ele está vendo a colheita. Só que ao passar, a gente tem que esfregar, mas ele consegue ver, porque ele tem a plenitude do Espírito. Então ele está vendo que no nosso meio há muito joio, há muitas pessoas que são idênticas, na mesma aparência, na mesma situação, mas o que acontece não tem semente nenhuma, não tem estrutura nenhuma, não tem nada para a eternidade, sabe? Não estão nada preocupados, nem pensando, nem parando, sabe? Não interessa, não é preocupação. Para que ser santo? Para que ser isso? Sabe? E o que acontece? Não dão bola, não tem interesse. Aprender mais para quê? Não preciso, o que eu sei está bom. Você está entendendo isso? Não entende o que a Bíblia nos ensina? Crescer e continuar ensinando e crescer aprendendo. Para quê? Para não sermos enganados, não sermos engodados, não sermos esfriados, sabe? Não sejamos esse tipo de pessoa que parece estar vivo, mas aos olhos do Senhor está morto. Sabe? Jesus passou na sua plantação e ele olhou e, olha, de acordo com o que eu estou vendo aqui, de acordo com o que eu estou passando aqui, de acordo com o que eu estou vendo aqui, há poucas pessoas. Há poucas pessoas.
Olha só um alerta para a gente ver que por mais que a gente veja multidões, por mais que a gente veja, há poucas pessoas, por mais que sejam muitos, há poucas pessoas vestidas de branco, pois são dignas. Versículo 5, por favor. Glórias ao Senhor Jesus. O vencedor será assim vestido de branco. Ele começa a explicar. Por que essas pessoas já estão vestidas? Porque eles já estão pensando, o seu pensamento é lá da glória. Está entendendo isso? Eles não estão vivendo aqui como vivos, mas estão mortos. Sabe, estão vivos, mas estão mortos. Não, o seu pensamento tem foco. Sabe, a sua vida tem um objetivo. É pecado querer ser advogado? Não. É pecado querer crescer na vida? Não. É pecado ter um bom emprego? Não. É pecado se esforçar? Não. Mas é pecado viver como se não houvesse amanhã. Amanhã é o quê? Quando nós passarmos o rio, quando eu preguei. Acho que muitas pessoas não entenderam o que era passar o rio. Acho que as pessoas pensaram que eu não passo rio nenhum, tem ponte, né? Mas as pessoas não entenderam que passar o rio era morrer de repente. O que tem depois do rio? O que tem depois do rio? A linha de pensamento e o grande foco da mensagem era ser fiel aqui. Serve o rei. Se for necessário, sustenta o rei. Porque lá, depois do rio, mesmo que você tenha passado o rio, o Senhor se lembrará dos seus filhos. Você está entendendo? O Senhor se lembrará dos seus filhos. O Senhor se lembrará da sua descendência. Sabe, nós não lemos lá em Isaías um rebento da casa de Jessé. Sabe? Jessé era homem hábil? Tinha os 7 Espíritos de Deus? Não, nem de perto. Ele trouxe toda a filharada e errou todos. O que ele não queria apresentar é que era. Hã? Está entendendo isso? Né? Olha só aqui. O vencedor será vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer o quê? Não tem morte, não tem fim. Estará para sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Jesus está falando sobre eternidade. Sabe, há poucos aí no meio. Eu os vestirei de branco. Para que vestirei de branco? Porque de modo nenhum apagarei o seu nome. Quer dizer o quê? Estará no livro da vida. Sabe, vai chegar uma hora que nessa terra vão apagar o nosso nome do grupo do WhatsApp. Vai chegar uma hora na nossa vida que alguém vai ter que chegar lá e dar um delete no Facebook. Vai chegar uma hora na nossa vida que alguém vai ter que dar um fim no Instagram. Sabe, porque todas essas coisas que tomam nosso tempo e que levam parte de nossa consciência e de mostrar quem nós somos e como nós estamos fazendo e tudo mais, tudo isso fica. Mas há um livro onde nosso nome nunca será apagado. Você já pensou? O Senhor está te colocando num grupo de pessoas para sempre. O Senhor está colocando você numa rede social para toda a eternidade. Né? Para toda a eternidade. Amém sobre isso? Glórias ao Senhor Jesus, né? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Né? O que acontece? Jesus nos apresentará a Deus Pai e a todos os anjos. Está entendendo? Sabe, esses são os que vencem. Esses são os que vencem. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito. Qual o Espírito? O Espírito Santo. Amém? Que hoje nós entendemos que é o Espírito Santo, que são os 7 Espíritos de Deus, na sua plenitude, na sua perfeição. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Que a gente encontra onde? Sua plenitude e sua perfeição? Lá em Isaías. Capítulo 11, versículo 2. Amém, amém?
Glórias ao Senhor Jesus, estamos manjando, estamos conhecendo, não vamos ser enganados quando ficarmos naquela dúvida, mas quem ensinou Jesus todas essas coisas? Mas quem colocou nele esse tremendo ensinamento? Mas quem colocou nele essa graça de entendimento e sabedoria? Está entendendo? Como que ele aprendeu? Alguém deve ter ensinado. Sabe, não há Harvard, não há colégio, não há faculdade, não há pós, não há mestrado que chegue perto à plenitude dos 7 Espíritos de Deus. Capacidade de transformar mortos em vidas. Amém, amém? Versículo 7, 6, terminamos. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos nos colocar de pé? Então fica assim. Fica assim. Você entende um pouco agora. Sobre, mais um pouco agora. Né? Mais uma representação que fortalece a nossa fé. O que é dar fruto? O que é frutificar? Né? O que é poder frutificar? Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer. Sabe? Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer. Qual as pessoas, lembrando que é importante frutificar. O que é frutificar? É saber que o que você faz é de verdade. Nós não sabemos o dia e nem a hora. E se chegasse agora a hora da minha colheita, e o Senhor me colocasse em suas mãos, haveria frutificação? Ou seria só palha? Ou seria só palha? Haveria frutificação? Glórias ao Senhor Jesus. Senhor Deus, nessa hora, Pai Celestial, colocamos, Deus, a nossa vida na Tua presença, Senhor Jesus, e te pedimos, Senhor, que esse conhecimento, Pai Celestial, isso, Deus, que ouvimos hoje, venha trazer a nós, ó Pai Celestial, mais de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai Celestial, a que haja, Deus, em nós um Espírito vivo, Senhor Jesus, para aprendermos muito mais do Senhor. Deus, que a Tua graça, Pai Celestial, a Tua presença, Senhor Jesus, esteja no nosso meio. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és maravilhoso, santo, Pai. E em nome de Jesus, Deus, Tu tens feito, ó Pai Celestial, grandes coisas em nossas vidas. Por isso, Deus, nós somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu mover e pela Tua graça. Que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiros, ó Deus. Que possamos chegar, ó Pai Celestial, à Tua casa, Senhor Deus. E que fizemos, ó Pai, fazemos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o que fazemos, ó Pai Celestial, possa ecoar, ó Pai Celestial, na eternidade que sonhamos ter contigo. Que temos, ó Pai Celestial, por objetivo ter por Ti, ó Senhor Jesus. Ter, ó Pai Celestial, ao Teu lado, Senhor Jesus, com o Senhor, ó Deus. Que o que fazemos aqui, Deus, possa ecoar, ó Senhor Jesus, possa ser verdadeiro, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus. Se conosco, ó Pai. Se com aquele que está em casa, Deus, nos ouvindo, Pai. Não é a mesma coisa, Deus, estarmos aqui em comunhão, ouvindo em primeira pessoa, saindo de nossa casa para ir buscar, saindo da nossa casa, ó Pai Celestial, esse mover de fé, Deus. Não é a mesma coisa, mas alcança esses que estão em casa, Senhor. Que eles possam ser abençoados e haja um fortalecimento, Pai. E que essa mensagem, ó Deus, os alerte, ó Deus, para que possam ouvir, ó Senhor Jesus. E que possam, ó Pai Celestial, procurar no Senhor a perfeição e a plenitude, Senhor. E aquilo que fazem, ó Deus, meu Pai, possam fazer bem feito. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, amém? Glória a Deus. Queria, já que está com essa característica muito de ensino, gostaria de ler com os irmãos, numa versão, esse texto de 6 versículos antes de encerrarmos. Né? Na NBV, coloca para mim, por favor. Na NBV. Olha só, vamos ler esses 6 versículos nessa versão, por favor. Coloca para mim. NBV. É Apocalipse 3, 1. Do 1 ao 6. Vamos ver lá? Olha só, lê comigo, igreja. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as... 3, filha. Capítulo 3, versículo 1 ao 6.
Olha lá. Ao anjo da igreja em Sardes, você quase me deu um tombo, viu? Depois nós vamos conversar. Olha só aqui, ó. Olha aqui, ó. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem a fama de igreja viva e ativa, mas está morta. 2, por favor. Senta, filha, senta aí para ficar melhor. Ó, portanto, acorde. De novo, olha só. Portanto, acorde. Fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Versículo 3. Volte ao que ouviu e creu no princípio. Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não o fizer, eu virei subitamente a você, sem ser esperado, como um ladrão, e o castigarei. Todavia, mesmo aí em Sardes, alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Eles andaram comigo, vestidos de branco, porque são dignos. Todo aquele que vencer será vestido de branco. Eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Último versículo. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Amém, amém? Poderoso, não é verdade? Poderosa a palavra, não é verdade? Um grande alerta. Sabe, você pensa que está vivo, mas está morto. Você pensa que as tuas obras estão, sabe? Arrependa-se, volte a tempo. Sabe, é muito forte isso. Quando você começa a trazer todas essas características, sabe, para dentro da tua vida, você começa realmente a se converter. E você fala assim, meu Deus, sabe, para chegar na plenitude, para chegar na perfeição, eu tenho que cuidar dessas situações. Mas olha só, nós temos Jesus Cristo, a plenitude e a perfeição para nos assinar, para nos dar força, para nos dar o caminho certo. Glórias ao Senhor Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. É muito legal nesse texto porque ele demonstra que o Senhor não quer castigar a sua igreja. Sabe, eu me admiro das pessoas que acham que a igreja vai passar pela tribulação. Sabe, eu me admiro deles porque parece que mostram um Deus que tem prazer em sacrificar até o final. Sabe, fazer o povo se sentir até o final. Aqui demonstra que não quer castigar. Sabe, nessa tradução que a gente leu aqui, demonstra claramente, não quero castigar. Mas se você não se arrepender, castigarei. Está entendendo? Sabe, ele quer livrar da provação, mas se não se arrepender, será provado. Sabe, porque a prova parece ser terrível, mas é a última oportunidade. Mas era para ouvir pelo amor, né? Era para ter pela graça, né? Mas olha só, se não ouvir, virá o castigo, né? Não é por medo que nós vamos, mas é por temor a Deus. Temor a Deus é conhecer o que Ele pode, o que Ele é, o que Ele já fez e o que Ele ainda pode fazer e fará, né? Glórias ao Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto, pela Tua graça, por essa palavra, Deus, pelos louvores aqui, Senhor Deus. Abençoa, Pai Celestial, cada um, Deus, poderosamente e grandemente, Deus. Nos ajuda, ó Pai Celestial, nesses dias, ó Pai Celestial. Esteja, Deus, nos fortalecendo, ó Pai Celestial, nos dando, ó Pai Celestial, aquilo, Deus, que nos é devido, Pai. Pai, não muito, ó Deus, que para que viemos a esquecer de Ti, Deus, e nem tão pouco, ó Deus, que viemos reclamar a Ti, Senhor. Mas, ó Pai Celestial, aquilo que nós necessitamos de verdade, Pai, esteja derramando sobre nós, ó Pai. Leva-nos em paz até nossos lares. Dá-nos, ó Deus, meu Pai, uma noite, ó Senhor Jesus, de boa graça, Pai Celestial, na Tua presença. E uma semana, Deus, guardados, ó Deus, pelas Tuas potentes mãos. Livra-nos, ó Pai Celestial, de todo acidente, de toda obra das trevas, de toda cilada do inimigo. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a mais doce comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o nome do Senhor, todo o povo do Senhor, é só quem crê, diz amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.